dia, tudo bem? Estamos aqui no meu canal Espelho Espelho Meu, de Flávia Carmona. Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico. Na verdade, é um problema que todas as mulheres têm. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal e falassem se aconteceu com vocês, se vocês já tiveram isso, tiveram que tratar ou que não. É o seguinte, vamos falar sobre diástase abdominal. A diástase abdominal, eu não vou ficar falando o que ela é, acho que vocês já sabem mais ou menos o que acontece. Eu, como fisioterapeuta e biomédica, vou explicar o que pode ser feito. Acontece geralmente após parto em múltiplas gestações. E a pessoa fica com aquela abertura, porque o músculo abdominal dilata. E às vezes ele não consegue fechar. Para ele fechar novamente, a barriga fica proeminente. Aí também tem a flacidez. Então a gente pode fazer fisioterapia, exercícios, que aí é o fisioterapeuta que vai fazer os exercícios, tá? Como fisioterapeuta, você pode fazer tanto a pele, a flacidez, mas no caso da diástase é músculo, é muscular. Então eu vou fazer exercícios e corrente alce ou russa. É isso o tratamento, exercícios, e outro tratamento seria o pilates, tá bom? Porém, contudo, entretanto, quando a mulher tem mais de uma gestação, às vezes não fecha tudo. Isso é uma abertura, mesmo ela sendo disciplinada, não consegue, ela faz pilates, ela faz fisioterapia para essa área, exercícios respiratórios de fisioterapia, exercícios de diástase abdominal para essa área, ou com o fisioterapeuta e com a biomédica, a pele e o músculo, tratando com aparelho, sem exercício. O exercício só o físio pode passar. E a biomédica cuida da pele e pode fazer corrente alça, russa, aparelhos, qualquer outros aparelhos que tenha para fortalecimento muscular, que às vezes só o exercício não vai funcionar, ok? Então é um trabalho multidisciplinar. Exercício é o físio também cuida da pele e cuida do músculo com aparelhos, ele tem essa habilitação. Porém, se você quiser fazer com uma biomédica, você vai tratar a pele e os músculos com aparelhos e não com exercício e respiração. Aí o trabalho não é da biomédica, o trabalho é do físio. Então a gente trabalha em conjunto. Só que temos outro problema. Às vezes a cicatriz, porque antigamente nenhum médico mandava você fazer o pós-operatório da cesárea. Que se lasque a mulher. Nós não tínhamos um pós-operatório, que é pôr o kinésio taping, fazer a mobilização da área, da cicatriz, passar o dedinho, fazer aquelas massagens e a mobilização de costura que a gente faz na área para não ficar fibrose. Então o que acontece? A maioria das mulheres fica com fibrose na cesárea e a mulher é forte, às vezes é musculosa, treina, faz tudo. Minha barriga dela fica cortada, já viu? Ela não tem gordura, mas fica um buraco. Fica assim embaixo. A gente fala debaixo do umbigo. Aí tem aquela parte do abdominal infra. Aí abaixo tem aquele corte da cesárea. O que acontece? Esse corte às vezes fica com a fibrose. E após, a gente não sabia disso há muitos anos atrás, não tinha, os médicos não falavam pra gente fazer nada. Nem a fisioterapia para cicatrização, porque tem a pós-cirúrgica cicatrização que nós fazemos. Só que após qualquer cirurgia. Só que ninguém falava pra mulher sobre isso. E a gente não sabia, só fiquei sabendo agora. Então eu nunca fiz também. Então eu percebo que hoje a minha cicatriz tem muita fibrose. Então, o meu caso foi: eu cheguei aí no cirurgião plástico, ele falou que eu não precisava fazer lipo, não precisava fazer abdominoplastia, talvez uma mini dermo. Por quê? Porque existia uma fibrose na cicatriz da cesárea. Então, fica dividida embaixo, mas na verdade nada vai resolver, porque não é só a diástase abdominal. E talvez eu tivesse alguma diástase mesmo fazendo exercícios, pilates. Pode ser que não feche, porque a gente vai envelhecendo e é um elástico que você esticou, voltou, e usou, e às vezes ele não volta tudo. Pode ajudar muito, mas pode ser que não volte. Na verdade, a gente tem um teste. No meu caso, não se vê nesse teste, mas eu sei que tem um pouquinho. Mesmo fazendo exercícios respiratórios, pilates, fisioterapia, corrente alce, russa. Mas a questão é a pele, a cicatriz. Então, essa cicatriz
quando você faz a cesárea até uns 3, 4 meses é possível. Hoje não tem mais como, ela já formou a fibrose. Então, o único jeito também seria uma equipe multidisciplinar. Se isso acontece com você, dá para você sentir, coloca o dedo na sua cicatriz da cesárea, que você vai sentir que tem uma fibrose. E essa fibrose não vai voltar agora. Mesmo você tentando fazer massagem, mobilizações, vacoterapia, que eu usei muito com pós-cirúrgico de várias pessoas, para não formar cicatrizes. A massagem nós fisioterapeutas fazemos. Não volta. Agora é só cirurgia plástica. Então, nós temos que ver todas essas possibilidades. Se nosso paciente, você vê que não realmente está tendo resultado, teve, mas tem uma hora que não vai melhorar mais que aquilo. Por causa da cicatriz que hipertrofiou, e tem um limite, esse músculo já cedeu, aí é uma coisa genética sua, de colágeno, de um monte de coisa, ou de muitas gestações múltiplas, que é como um elástico, a gente usa o elástico de cabelo, já viu? E ele fica largo uma hora, ele volta, mas não volta tudo. Então, nós nunca podemos esquecer que diástase abdominal exige outros fatores, multifatorial e multiprofissional. Nunca é só a gente tem que partilhar com outras pessoas. No meu caso, eu sou físio e biomédica, então eu consigo atender, mas a físio, ela faz a parte de estética e também, e de exercício, e ainda sou professora, então eu tenho trabalhar os músculos externos também, a musculação, não é só interno não, porque se o músculo lá de dentro tá forte da diástase, que você vai fortalecer o transverso, tá? É o músculo transverso abdominal, é ele que abre na diástase, tá? Não é o reto. Você tem que fortalecer também o reto que tá lá fora com a musculação, e o pilates, que é o transverso do abdômen, que é um músculo que tá lá dentro. Se fortalecer um só, não resolve. Tem mais essa. Então, nós precisamos do professor de educação física, nós precisamos do biomédico, nós precisamos do fisioterapeuta. E do cirurgião plástico, se nada resolver. E se tiver essa fibrose. E se não voltar tudo. Porque nós somos pessoas, não somos exatas. Mas tem solução, você não pode desistir. Mas você, profissional, também tem que saber quando parar. E você, paciente, tem que saber... Isso que eu tô falando, é um conjunto, é musculação, é pilates, é fisioterapia uroginecológica, a biomédica tem respaldo para fazer corrente alça russa, ou a flacidez da pele que também ajuda, e o fisioterapeuta tem um respaldo maior, ele tem a função das duas, tá? E o exercício é só do físico e do professor. Então você tem que prestar músculos internos e músculos externos, não é só o transverso, que é trabalhado no pilates, ok? Ou na fisioterapia, exercícios de fisioterapia uroginecológica são muito parecidos com o pilates, então eu prefiro o pilates, que está dentro dos exercícios que a gente faz, e o de respiração, mas essa parte é do físio. O de musculação tem que fazer a musculação que o fisioterapeuta não pode fazer, que é a parte dos músculos externos para fortalecer. Se o músculo só fortalecer o músculo interno, é uma sinergia muscular, não é só uma coisa. E a cesárea tem a cicatriz, as fibroses da cicatrização, que talvez não tem como mais agora, depois de 5, 10 anos, retirar essa fibrose. A fibrose já foi, agora é só cortando, só na faca mesmo. Desculpa a resposta. Nós temos que admitir quando precisamos de um cirurgião plástico. Devemos evitar, sim, o máximo que nós conseguimos, porque vai melhorar no mínimo 50% de tudo isso com esses profissionais que eu disse. A última coisa seria a cirurgia plástica, nesses casos, né, e às vezes o elástico também afrouxou, né, você teve múltiplas gestações e não vai voltar tudo, mesmo você se esforçando muito, você perde até uma sensibilidade, você corta os nervos, às vezes não é que você não seja esforçado, às vezes não tem como, porque você seccionou nervos fazendo cesárea, pode acontecer, eu não sinto nada na cesárea para baixo, entre o corte uns 2 centímetros acima e 2 centímetros abaixo, é como se não fosse meu. Então eu acho que foi seccionado nervos. Então como é que eu vou contrair uma coisa que não tem o nervo foi seccionado? Melhorou. O músculo reto eu consegui. O transverso, não todo ele, porque eu não sinto. Então você tem que ver também isso. Tem os nervos se foram seccionados. Você não está sentindo, como é que você vai contrair uma coisa que você não sente? Quem faz você contrair?
a cadeia dos nervos, né? Tem um sistema nervoso e foi cortado. Nervo cortado não regenera, tá? Vai regenerar do lado para compensar, mas no caso aí seria de derrame, AVC. Aqui no caso não tem como, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado, espero comentários, perguntas. E é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Olha no espelho. Se acha uma coisa que te incomoda, resolva. Porque eu acho que toda mulher tem esse tipo de problema. Ai, é difícil uma mulher que não tenha filho e não aconteça nada. Então tem que melhorar a aparência da pele, dos músculos internos e externos e da cicatriz da cesárea. Que dependendo do tempo, ela não vai dissolver mais, tá? Essa cicatriz fica tipo maqueloide, né? Hipertrófica que a gente fala, maqueloide, não vai sair mais, só fazendo outra cirurgia para arrumar. Por isso que agora tá muito na moda mini dermo. É nesses casos, mini dermo não é porque você tem pouco a flacidez abaixo, mas geralmente essa mini dermo é por causa dessa cesárea, que foi, não digo que ela foi mal feita, mas não foi pensada como um cirurgião plástico e ocasiona isso. Então essa mini dermo que nós vemos é para corrigir esses aspectos, tá bom? E é essa pele que fica, porque vai ficar, porque foi cortada, aí tem uma cicatriz, ela faz isso. Eu vou deixar algumas fotos depois. Muito obrigada, espero que vocês gostem, curtam e até mais!